Seja qual for o motivo, a vingança provavelmente não é uma boa escolha. Ainda pior quando alguém se vinga por ter sido denunciado, por já ter feito algo de horrendo, de grotesco. Aí vira uma bola de neve, que pode acabar destruindo a vida de muitas pessoas. Oi, gente! Bem-vindos de volta à Itália. Se quiser se inscrever, se inscreve. Se não quiser, eu não guardo rancores. Vamos continuar com a história de hoje. Estamos na cidade de Portici, na província de Nápoles, no sul do país, que no dia 20 de setembro de 2010 ainda está bastante quente para um início de primavera, pelo menos se comparada com o norte do país, o que permite ainda, para quem tem possibilidade, de usar a moto ao invés do carro. E é isso que um médico está fazendo nessa manhã de segunda-feira, percorrendo com sua moto a Via Sponzillo, atravessando o centro de Nápoles até o hospital onde ele trabalha, que fica no porto. E é quando um carro que está na frente dele chama sua atenção. O carro parece estar pendendo cada vez mais para a direita e a velocidade também parece estar continuamente diminuindo. O médico, obviamente, tenta se aproximar para ver quem está na direção e leva um susto. A velocidade já está bastante baixa e ele entende o porquê. Não tinha ninguém na direção, não tinha motorista. Nesse momento, o carro, já com uma velocidade baixíssima, para e, além do médico, diversas outras pessoas param seus carros também e vão ali para tentar ajudar. E descobrem metade do mistério. Não tinha motorista, mas o carro também não estava vazio. Agachada no chão do banco de passageiros, tinha uma mulher, que é a nossa protagonista de hoje. Teresa Buonocore nasce em 1959, em Portici, uma cidade de aproximadamente 50 mil habitantes que fica na província de Nápoles. E sobre sua infância e adolescência não sabemos quase nada, mas aparentemente conduziu uma vida muito normal, muito na média. Ela se formou num curso técnico como contabilista e se casou no mesmo ano, tendo pouco mais de 20 anos de idade. Ela teve logo 2 filhos, mas em seguida acabou terminando o relacionamento. Teresa então passou os próximos anos se concentrando muito nos seus filhos, na sua família e no trabalho também, até que encontrou o amor novamente, numa viagem de férias que ela fez a Santo Domingo, a capital da República Dominicana. O seu novo amor era ali da região e agora que seus filhos já estavam grandes, ela acabou em pouco tempo se mudando para ali para se casar e para estar com ele. E dessa união nascem outras 2 crianças, 2 meninas, Alessandra e Michelle. Mas esse casamento também acaba terminando em 2005, quando Teresa está com 46 anos. Depois de 5 anos de casamento, então, ela acaba tornando para a Itália, para a casa da mãe dela, em Portici. Com certeza um período difícil para ela e para suas filhas, de muitas adaptações, mas também feliz, porque ela gostava muito da sua família, ela era muito unida, e agora ela estava morando novamente com sua mãe e com a sua irmã. Uma outra vantagem, com certeza, também, ela está de novo entre os seus amigos, que eram muitos e que a descrevem como uma excelente amiga, uma pessoa muito acolhedora, aquela pessoa para quem você liga primeiro se você está precisando de qualquer tipo de ajuda. Também descrita como uma ótima, uma excelente mãe, muito apegada, muito amiga dos filhos e que faz tudo para protegê-los. E é pensando nas crianças que ela trabalha muito. Ela faz um monte de horas extras, porque chegando ali em Nápoles, o único trabalho que ela consegue é na bilheteria do porto. Um trabalho que não pagava muito, não pagava o suficiente, só que ela conseguia fazer algumas horas extras, então era isso que ela estava fazendo. Até que ela acabou encontrando um emprego melhor, muito mais estável, que era em tempo integral, em um CAF, que são centros de assistência fiscal, seja para trabalhadores que para empregadores. E a vida parece que está tornando os eixos para Teresa e as suas 2 filhas pequenas. Elas conseguem alugar um apartamento, apesar de ser perto da mãe e continuar ainda contando com o apoio da mãe e da irmã para cuidar das meninas, que estão se adaptando muito bem na vida na Itália. E quando chega o verão de 2006, elas já estão vivendo uma vida completamente adaptada à realidade italiana, curtindo a vida já. E parte dessa realidade italiana é que durante o verão, durante os 3 meses de verão da escola, as crianças geralmente participam de centros estivos, ou seja, de centros de verão, que são geralmente organizados pelas igrejas locais ou pelas próprias escolas, e onde os pais, pagando obviamente uma taxa, podem deixar os filhos por um período do dia, mais ou menos como faziam com a escola. E é ali que a Alessandra, a filha mais velha do segundo casamento de Teresa, a filha mais velha que mora com ela ainda, conhece uma amiguinha. E as 2, conversando, acabam descobrindo que essa nova amiguinha mora num prédio vizinho ao da avó de Alessandra. Elas nunca tinham se encontrado, mas elas tinham sido vizinhas de prédio
por alguns meses, quando a Alessandra chegou no país. E as duas meninas faziam como provavelmente todas as outras crianças que chegavam dos centros estivos cheias de energia, contando tudo o que tinha acontecido. E obviamente elas contaram em casa sobre a nova amizade que tinham feito. E foi assim que Teresa reconheceu o sobrenome, reconheceu que ela mesma, quando era pequena, brincava com um amiguinho do prédio ao lado que se chamava Enrico Perillo, o pai da nova amiguinha de Alessandra. E Teresa se diverte ao lembrar de um menino um pouco tímido, que estava sempre com os joelhos estourados, mas muito brincalhão, sempre brincando com ela, com a sua irmã e com outras crianças ali da vizinhança. Depois ela nunca mais teve notícias, porque como geralmente acontece, cada um seguiu sua vida. O tempo passou e agora Enrico também tinha duas filhas e era casado com uma médica, uma radiologista. Ela trabalhava num hospital e ele na empresa da família dele, mais especificamente do irmão dele, trabalhava com expedições privadas. Mas isso só até recentemente, porque ele tinha sido afastado por causa de brigas internas. E como resultado, Perillo estava com bastante tempo livre, então não demorou muito para que as duas amiguinhas, depois do período no centro de verão, fossem para a casa dele para estarem ali brincando juntas sob a supervisão do pai, que com o passar do tempo parece estar enfrentando dificuldades para resolver a sua situação de trabalho. Ele não faz as pazes com a sua família, então não volta a trabalhar no trabalho anterior, também não está procurando outra coisa e continua com todo o seu tempo livre. Recomeçam as escolas e ele acaba ficando em casa em tempo integral, cuidando das meninas. E não só delas, também das amiguinhas que começam a frequentar cada vez mais, já que tem uma pessoa ali em tempo integral oferecendo ajuda, oferecendo para ficar com as crianças ali se as mães estão trabalhando. E é o que Teresa faz, porque ela sendo mãe sozinha, não quer se apoiar sempre na sua família, acaba deixando a Alessandra ali várias vezes por semana depois da escola. Na prática, aquela casa de vez em quando parecia mais uma creche, com um pai que nunca tinha cuidado sozinho das filhas dele, às vezes cuidando de diversas crianças depois da escola até o início da noite, todas elas sob sua responsabilidade. Mas como a maioria das crianças ali eram amiguinhas da sua filha mais velha, que estava com 8 anos, também a idade de Alessandra, ele acreditava que elas podiam estar sozinhas por um período de tempo, não era um problema. Ele podia então se dedicar a outros interesses, mais especificamente armas, uma sua paixão. Ele colecionava, fabricava algumas e começou também a comprar uma quantidade muito grande de pólvora, porque ele estava também produzindo a sua própria munição. Em tão grande escala que não demora muito que a garagem da casa dele seja usada somente para colocar essas armas, essa munição e todos os objetos que ele usa para fabricá-las. Era um arsenal. Isso, obviamente, fica meio difícil de esconder da esposa, só que tudo que ela sabe são meias verdades. Ela sabe que ele coleciona algumas armas. Aliás, esse não é o único segredo dele, que geralmente diz meias verdades. Quando diz verdades. Por exemplo, nem a sua esposa, nem outras pessoas no convívio recente dele sabe que em 1974, quando ele estava com apenas 21 anos, ele, por ciúme, tirou a vida de um outro rapaz da sua idade. E que 17 anos depois ele foi condenado uma outra vez, agora por receptação de mercadoria roubada. E depois dessas informações, o hobby de colecionar e fabricar armas não parece tão inocente assim. As pessoas podem mudar? Podem evoluir? Sim, mas podem também, como acontece muitas vezes, simplesmente se esconder atrás da fachada de uma família perfeita, de uma pessoa de bem. E, infelizmente, Enrico fazia parte desse segundo grupo. Ou seja, ninguém desconfiava daquilo que Enrico queria aparentar, daquilo que ele mostrava, muito menos Teresa, que estava mais do que contente que a sua filha tinha encontrado uma amizade que estava ajudando tanto ela a se adaptar ao novo país. E como bônus, o pai da amiguinha, que estava sempre disponível a cuidar dela. E assim, Alessandra passava cada vez mais tempo na casa Perillo. Primeiro durante as férias, depois quando terminava a escola, e com o tempo passou a frequentar a casa também durante os finais de semana. Até que virou uma espécie de hábito passar a noite de sexta-feira para sábado ali. Tanto ela quanto algumas outras amiguinhas também. Isso sempre a convite de Enrico Perillo, que não tinha descoberto uma paixão secreta por cuidar das filhas enquanto a mulher trabalhava. Não tinha descoberto uma vocação para ser pai. O que ele tinha descoberto era uma oportunidade única de estar perto de crianças, de meninas, sem ser perturbado. Se antes, para simplesmente olhar para uma menininha como uma mulher, que era o que Enrico fazia, ele provavelmente tinha que se esconder, agora elas vinham até ele, que podia até brincar com elas.
principalmente com duas amiguinhas das suas filhas. Uma menina que já tinha sido afastada alguns anos antes da sua própria família, estava vivendo numa casa de acolhência por causa de abuso. E depois Alessandra, a outra das suas preferidas, que foi usada por Enrico Perillo por bem 2 anos. Se ela não quisesse brincar com ele como ele queria, uma das muitas armas dele estava sempre ali, perto. Sempre. E ele deixava claro que aquela era só uma das muitas armas, muitas munições que ele tinha, que ele mostrou para as meninas, para elas entenderem que era muito fácil fazer mal para elas, fazer mal para as famílias delas, fazer mal para a mãe delas. E obviamente funciona, as duas estão com 8 anos de idade apenas, quando tudo começa. Então o susto, o medo, a vergonha e a falta de recursos, porque são apenas crianças pequenas, acabam fazendo com que elas obedeçam. Elas fazem o que ele quer quando elas já estão ali e elas nunca recusam um convite para ir até a casa da amiga. Lugar que Teresa, a esse ponto, já acreditava, já confiava que era uma extensão da sua própria casa, que a sua filha estava tão segura ali como com ela própria. Ela realmente nunca poderia ter imaginado, e Alessandra provavelmente nunca teria falado. Só que se calar não significa evitar as consequências físicas e psicológicas, muito pelo contrário, e essas são ainda mais difíceis para uma criança esconder. Então a Alessandra, que era muito aberta e expansiva, começa a se fechar cada vez mais. Ela sorri cada vez menos e até a sua postura física muda, a maneira como ela caminha, ela está sempre curvada sobre si mesma, como para se esconder, para se proteger. Nos poucos momentos em que ela ainda brinca e ri leve, como fazia antes, é porque ela começou a brincar bastante sozinha, no mundo imaginário seu, com diversas criaturas que ela inventou, mas sem nenhum ser humano, para não fazer mal para ela. E foi assim que Alessandra viveu por 2 anos, até que ela decidiu dizer algo para a mãe. Ela não contou o que estava acontecendo, muito longe disso, mas uma coisa ela disse que o pai da amiga, Enrico Perillo, tinha muitas armas em casa e que ela tinha visto todas elas. Dificilmente uma informação que escapou acaso, já que era um segredo, parte de um segredo que a Alessandra estava aguardando já há quase 2 anos. Ela talvez consciente ou inconscientemente quis dizer alguma coisa para a mãe grave o suficiente para receber ajuda, mas não tudo. Tudo era demais. E nem precisou dizer mais do que isso, porque Teresa ficou já bastante horrorizada ao saber que a casa onde ela com tanta frequência e confiança deixava sua filha estava cheia de armas. E armas que aparentemente não estavam sendo escondidas como deveriam das crianças. E Teresa levou tão a sério que ela não apenas terminou completamente com as visitas da filha à Casa Perillo, mas denunciou ele à polícia, que acabou acusando ele de posse ilegal de armas e de fabricação clandestina de munição. Ele fez então um acordo judicial que previa a reclusão de 3 anos a ser cumprida em prisão domiciliar. Ou seja, Enrico Perillo tinha sido condenado à prisão domiciliar pelo seu hobby ilegal com armas, mas ninguém tinha nem ficado sabendo do seu crime incrivelmente maior, que era o que ele fazia com aquelas 2 meninas. Mas ele mesmo assim se considerava injustiçado. E ao invés de tentar se manter o mais longe possível de Alessandra, Teresa, de toda a família Bonocore, ele achou que o mais justo, o mais sensato, o que era correto, era se vingar. E assim que, coincidentemente, poucos dias depois que ele começa a cumprir a sua sentença dentro de casa, a porta da casa de Teresa é incendiada. Só que ninguém faz a ligação de Enrico com aquele incidente, digamos assim. É um mistério. Ninguém, com exceção de Alessandra, que tinha passado os 2 últimos anos ouvindo as ameaças dele e sabia muito bem o quanto ele era capaz de fazer mal para sua família. E esse então se torna mais um peso, mais um segredo que ela tem que carregar. Porque falar sobre as suas desconfianças ela não poderia, não sem contar tudo que ela tinha passado, e isso ela já tinha decidido não fazer nunca. Ela tinha que proteger sua mãe, seja das ameaças de Enrico, seja da dor de saber o que tinha acontecido com a filha. E ela continuou a manter essa promessa, mesmo com aquele medo, porque agora ela tinha tido a prova de que mesmo confinado em casa, o seu agressor podia sim fazer alguma coisa contra ela, contra sua mãe, contra sua família. Só que a Alessandra não fala, e talvez a história terminasse aqui. Só que alguém decide fazer isso por ela. Ainda em 2008, poucos meses depois da condenação de Enrico Perillo, um informante liga para a polícia, sem dar o seu nome, e diz que naquela casa, na Casa Perillo, aconteciam excessos
contra crianças. E obviamente então as investigações começam já ouvindo não só as filhas de Perillo, mas também as amigas que frequentavam a casa, incluindo Alessandra, que como as outras meninas é entrevistada em um ambiente seguro e acolhedor por psicólogos que sabem como extrair a informação das crianças sem fazer perguntas diretas, sabendo que muitas vezes as crianças, como Alessandra, já tinham decidido não contar. Não tem vontade de fazer isso, mas já numa primeira fase, desenhos são feitos e já ali, Alessandra e uma outra menina são individuadas. As psicólogas e assistentes sociais tinham conseguido descobrir exatamente as preferidas de Perillo e as meninas não demoram muito e acabam contando com detalhes tudo que tinha sido feito contra elas. E como a Alessandra temia, sempre temeu, a sua mãe fica destruída com essa informação. Ela se sente imensamente em culpa pelo que aconteceu com a filha, por não ter protegido a filha, por ter sido ela levar a filha para aquela casa. E assim como a filha fez, ela se fecha com toda essa culpa, com todo esse peso. Além, obviamente, de Alessandra, ninguém mais fica sabendo do que aconteceu. Ninguém da família, nem os amigos mais próximos de Teresa, que tenta manter uma disposição positiva perto das filhas, mas que, novamente, assim como tinha acontecido com Alessandra, não consegue esconder tudo. Ela começa a dar sinais de estar sempre preocupada, pensativa e sorri cada vez menos. Mas mesmo assim, esse segredo mãe e filha mantêm durante todo o processo, desde o início das investigações até o início do julgamento contra Perillo, que, como sabemos, estava no seu primeiro ano ali de prisão domiciliar, o que não impedia que de vez em quando ele aparecesse no caminho de Teresa. Aliás, não exatamente no seu caminho, mas a observá-la como uma indesejável assombração, que aparentemente não aparece só para Teresa, porque a outra menina, a outra vítima, a coleguinha de Alessandra, acaba escrevendo uma carta pedindo desculpa para as filhas de Perillo por ter inventado absolutamente tudo. E ao saber disso, Teresa resolveu quebrar sua regra de silêncio. Ela foi até o prefeito de Portici e disse para ele que ela estava sendo ameaçada, que ela tinha motivos para acreditar que a outra vítima, testemunha do caso, também estava sendo ameaçada, que elas não estavam seguras e pediu, por favor, para que a sentença que Perillo estava cumprindo em casa fosse revertida para uma sentença de cárcere. E ele realmente foi transferido para a prisão de Poggioreale. Uma magra vitória, porque Poggioreale ficava mais ou menos a 15 minutos de carro do centro de Portici e de todos os bons amigos e contatos de Enrico Perillo. Ou seja, Teresa continua com medo, mas ela está confiante, ela espera que o processo resolva isso. E realmente ele é condenado a 15 anos de prisão, que infelizmente é uma vitória, é considerado muito para esse tipo de crime. Mas mais uma vez, uma magra vitória, porque ele continua a cumprir toda essa sentença, continuará a cumprir na mesma prisão. E assim voltamos àquele carro sem motorista do início da nossa história, que na verdade um passageiro tinha sim, Teresa. Ou melhor, o corpo dela, como foi imediatamente notado pelo médico, aquele que foi o primeiro que viu o carro. Ele imediatamente correu até o veículo, mas assim que ele a viu, ele viu que tinha já sangue escorrendo pelo nariz e pelo ouvido dela. Ele então checou o pulso e nada. A próxima coisa que ele reparou então foram 3 buracos na cabeça. Nada mais podia ser feito além de avisar as autoridades e a família. E a primeira pessoa a receber a notícia foi a irmã de Teresa, que não sabendo como contar para as filhas, acabou dizendo uma meia-verdade. Disse que a mãe tinha perdido sua vida num terrível acidente. Quanto à polícia, era óbvio para eles que não tinha nada de acidental ali, e não demorou também para que eles desconfiassem de um trabalho profissional. Talvez até com o estilo da Camorra, uma organização criminosa, mafiosa, criada ali mesmo em Nápoles. O único problema era que foi até fácil para os investigadores estabelecerem que Teresa não tinha nenhuma ligação criminosa, mafiosa, inimigos, nada. Ela não era o tipo de pessoa que alguém juraria de morte. Ou melhor, ela era, só que tinha só uma pessoa que sabia disso, Alessandra, que há anos guardava esse segredo. Então a polícia continua assim, sem ter nenhuma motivação para o crime, mas mesmo assim continuam a acreditar em crime organizado, em crime mandado.
E a teoria deles ganha ainda mais força quando uma das testemunhas, que estava ali entre as pessoas que estavam dirigindo naquela rua naquele momento, disse ter visto, ter reparado sim, uma scooter SH com 2 homens com capacete se aproximar muito do carro de Teresa pela parte do motorista. Essa pessoa diz que tinha sim ouvido algum barulho, que com a frenesia daquela rua ali, era uma avenida movimentada, ele não tinha identificado, só que agora que ele pensa, podia ter sido tiro sim. E essa formação é muito relevante, principalmente no sul e nas cidades grandes como Nápoles e Palermo, onde a obrigação de usar o capacete é quase como regra desrespeitada e onde também a taxa de crimes de organizações criminais é muito alta. Ou seja, quando alguém vê 2 homens numa moto, todos os 2 com capacete, isso chama atenção, eles provavelmente estão tentando se esconder, não se proteger e muito menos obedecer à lei. E essa coisa do capacete chama tanta atenção que chamou a atenção de uma outra testemunha que estava saindo de uma estação de trem, ficava ali relativamente próxima ao local do acidente de Teresa, quando viu 2 homens chegando com capacete e praticamente abandonando uma scooter SH antes de entrarem na estação. E é assim que, com muita sorte, a polícia chega em tempo de encontrar o veículo ainda ali. E é assim que eles conseguem identificar, então, o proprietário, ou melhor, a proprietária, uma tal de Giuseppina Amendola, que tem 2 irmãos. Quase no mesmo momento em que a moto é encontrada, eles estão na delegacia fazendo denúncia do roubo da mesma. Eles são Antônio e Alberto Amendola, que contam para os policiais que eram eles que estavam usando a scooter quando ela foi levada por 2 homens usando o capacete que os ameaçaram com uma arma. Depois de fazer a denúncia, os 2 voltam então para casa, mas poucas horas depois eles recebem a visita de 2 policiais, uma delas sendo inclusive aquela que recebeu a denúncia deles pelo roubo da scooter. Eles estavam ali para dizer que a scooter tinha sido encontrada, só que talvez aquele veículo tivesse sido usado para um outro crime. Então eles estavam ali para fazer alguns esclarecimentos a mais. E aí que a coisa ficou interessante, porque enquanto Antônio disse que estava à disposição para responder qualquer pergunta, o seu irmão Alberto disse que naquela manhã ele não tinha saído de casa, nem para andar com a scooter, nem para fazer nenhuma denúncia na delegacia, na frente da policial para quem ele fez a denúncia. Obviamente, aí é que eles tinham sim coisas para esclarecer depois dessa declaração. Foi então que Antônio, o irmão mais velho, aquele que estava disponível, resolveu entregar a situação, ou resolveu se livrar da situação, digamos, porque ele disse, olha, a verdade é que eu menti porque o meu irmão me pediu para fazer isso. Ele disse que Alberto tinha pedido para ele, sem explicar o que tinha acontecido, nem que fim tinha tido a scooter, tinha pedido para ele inventar aquela história e para os 2 andarem na polícia e dizerem aquilo. E Antônio tinha feito isso. Como era de se esperar, essa conversa terminou na delegacia, onde Alberto não demorou muito para confessar. Ele estava desesperado o suficiente para negar tudo na frente da policial que ele tinha visto 2 horas antes. Obviamente, ele abriu a boca e falou. Ele tinha sido um dos 2 homens que estava dirigindo com um capacete aquela bendita scooter. Ele era um dos 2 homens responsáveis por tirar a vida de Teresa Bonocore. E vendo o desespero dele, bastou a polícia dizer, olha, se você não fala com a gente, você vai receber toda a culpa sozinho. Então ele falou. Ele deu os outros 2 nomes que faltavam nessa história. Um Giuseppe Avoglio, que teria sido quem disparou, e o mandante, Enrico Perillo. E esses nomes ele tinha dado a pedido dos policiais, só que desse momento em diante, depois de ter citado o nome de Enrico, sabendo qual seria a relação dele ao saber que Alberto tinha denunciado ele, o rapaz não viu outra opção a não ser continuar falando, tentar colaborar ao máximo com a polícia para conseguir o máximo de proteção possível. Então ele começou do início. Além do seu trabalho como tatuador, ele fazia também um trabalho secundário como faz-tudo de Enrico Perillo, e já há algum tempo. Ele, por exemplo, Alberto Amendola, era quem ajudava a Enrico Perillo a confeccionar as munições na casa dele, e tinha sido ele também, sozinho, o autor do incêndio à porta da casa de Teresa, que na verdade tinha sido uma tentativa falida de colocar fogo na casa inteira. Ou seja, Alberto fazia de tudo e qualquer coisa por Dom Enrico, que era como ele chamava Enrico Perillo, tendo sido inclusive uma das testemunhas a favor de Enrico durante o processo por abuso. E não tinha sido apenas essa a participação de Alberto Amendola no julgamento, tinha sido ele o tal amigo que deu aquele empurrãozinho para que a outra testemunha, a vítima, escrevesse aquela carta em troca de presentes como sapatos de marca e cartões telefônicos.
Alberto disse que ele fazia geralmente tudo isso que ele tinha feito tinha sido sozinho, só que para o trabalho contra Teresa ele precisava de ajuda. Então ele contatou um conhecido seu, o tal Giuseppe Avoglio, que acabou sendo o autor dos tiros. Giuseppe tinha 21 anos de idade, ele era 5 anos mais novo que Alberto e trabalhava como operário num local que trabalhava com peixes. Giuseppe tinha perdido o pai quando ele tinha 2 anos de idade apenas, pelas mãos da Camorra, a máfia de Nápoles, então ele nunca tinha se envolvido com isso, até o momento que Alberto se aproximou dele. Ele ofereceu 14 mil euros por um serviço e ele aceitou. Giuseppe acabou confessando rapidamente para as autoridades e quando fez isso, a sua mãe, pelo desgosto, se jogou da janela do apartamento, tendo sobrevivido, mas com diversas fraturas. E com todas essas confissões, obviamente os investigadores não teriam dificuldade em acusar os dois jovens, mas provar um envolvimento de Perillo era uma outra história. Aliás, não só de Perillo, porque Alberto, como eu disse, falou e falou tudo, até o que não era perguntado para ele. E contou que ele ficou sabendo, ele recebeu a ordem do trabalho contra Teresa através de uma carta que Perillo escreveu e entregou para sua esposa para entregar para Alberto. E que essa não tinha sido a única participação da mulher de Perillo. Tanto ela quanto o irmão dele tinham se encontrado em diversas ocasiões com Alberto para discutir o atentado contra Teresa, porque ambos estavam igualmente interessados em se vingar dela pela denúncia que ela tinha feito, defamação da família deles, para não mencionar que Enrico Perillo tinha sido condenado também a pagar 25 mil euros de ressarcimento para ela. E tudo isso, segundo a família dele, era culpa de Teresa. E é dali que parte tudo. Nas 2 semanas anteriores ao ataque, os dois rapazes se revezam para seguir Teresa 24 horas por dia, tentando assim montar um plano. Enquanto isso, sempre atualizando a mulher e o irmão de Perillo do andamento das coisas. E como o Dom Enrico tinha dado a ordem de que o atentado não podia passar do dia 20 de setembro, na noite do dia 19, os dois jovens passam numa boate, dançando e usando de tudo. Até que Alberto, no fim da noite, já quase manhã, leva o amigo para casa e ali ele dá uma arma para Giuseppe. E os dois se despedem para se encontrarem algumas horas depois, na frente da casa de Teresa, para começar a segui-la assim que ela saísse para o trabalho. O plano seria então esperar a primeira oportunidade para passar perto do carro dela, atirar com o carro em movimento, depois se desfazer da scooter. Foi o que os dois fizeram. Infelizmente funcionou. Obviamente, assim que essas declarações, esses depoimentos terminaram, a esposa de Perillo foi detida no meio de um turno seu em um hospital com a acusação de auxílio e cumplicidade para um homicídio. E a mesma sorte teve Lorenzo Perillo, o irmão de Enrico, que era um político ali local e dono da empresa em que Enrico trabalhava, até ter saído por desentendimentos entre eles, que foi quando ele se dedicou a se tornar o pai do ano. E realmente foi um caso resolvido em tempo recorde, porque em pouquíssimo tempo a polícia tinha se deparado com uma clara mudança de imagem, de família, de pessoas do bem, com um pai que era um empresário trabalhador que se transformou em pai dedicado em tempo integral para um abusador, com toda essa família de fachada que na verdade era praticamente uma quadrilha de pessoas vingativas sem nenhuma noção de certo e errado. E é assim, juntos como uma família, que os três são julgados e apresentam uma defesa desesperada, cheia de teorias mirabolantes, começando pelo fato de que um policial teria adestrado as duas meninas, Alessandra e a outra vítima, para criarem completamente do zero aquela história contra Enrico. Mesmo que esse julgamento de abuso já tivesse passado, esse julgamento agora novo era sobre outra coisa. Mas fica claro desde o início que Perillo estava usando essa oportunidade para se limpar de tudo. Ele queria resolver tudo, ele não era culpado de nada e queria deixar claro ali. Então seus advogados estavam passando de teorias absurdas para invalidar a questão dos abusos, para explicar também que ele tinha todas aquelas armas porque ele estava estudando para ser um perito balístico, para não falar também de Alberto Amendola, que era simplesmente um jovem que tinha importunado muito Enrico, à exaustão, para trabalhar para ele, na empresa da família, obviamente, tudo legal. E por falar em teorias absurdas e na família Amendola, outra teoria muito interessante da defesa era de que Teresa Bonocore tinha tido um caso com o pai de Alberto Amendola, caso que obviamente tinha sujado a reputação da família Amendola e eles, muito vingativos, tinham decidido fazer essa coisa terrível contra Teresa, limpar com sangue a honra deles. Pena que não foi demonstrada, apresentada
nenhuma espécie de prova para nenhuma dessas teorias. Nada. Os advogados simplesmente foram ali e estavam contando um monte de histórias. Talvez fosse melhor para eles terem aberto um canal no YouTube. E todas essas histórias, felizmente, não convencem a ninguém. Enrico Perillo é condenado à prisão perpétua e tem essa sentença confirmada depois de 3 outros processos de apelo. Infelizmente, a acusação também não consegue convencer que a mulher e o irmão estavam envolvidos, então eles restam livres. Já Alberto e Giuseppe, que escolheram um processo curto, em troca de sentenças mais brandas, receberam 21 e 18 anos de reclusão como pena, respectivamente, tornando esse caso uma raríssima exceção em favor da justiça. Como raras, ainda mais raras, são pessoas como Teresa, que denunciam. Tanto que em 2017, a coragem de Teresa Bonocore de denunciar teve que ser reconhecida até. Ela recebeu pós-mortem uma medalha de ouro por mérito civil. E talvez mais importante ainda no sul da Itália, o seu foi oficialmente reconhecido como um delito mafioso, já que o primeiro passo é admitir que as coisas existem, não que elas acontecem. E assim, a cada dia 21 de março, o nome de Teresa aparece junto com de diversas outras vítimas, sendo homenageadas pelo Dia da Memória e do Compromisso. Alessandra e Michelle, as filhas mais novas de Teresa, nunca falaram muito sobre esse caso, se limitando a fazer uma declaração, a expressar um desejo de que todas as crianças que tiveram que passar pelo que elas passaram quando perderam sua mãe, sejam fortes, num lugar onde ser filho ou filha de alguém forte, com coragem e senso de justiça, significa ser órfão. Obrigada.